My Big Toy Despertar Capítulo 4. Cuidado, o primeiro passo importa muito. 2 dias depois estava assistindo à minha primeira aula. Éramos uns 15 sentados em desconfortáveis cadeiras de metal. Olhei em volta para meus colegas. Parecíamos uma colcha de retalhos. Por outro lado, éramos apenas um grupo de estudantes com roupas casuais. Minha expectativa era de que aprenderia algo extraordinário e útil, ainda que continuasse meio incrédulo, quase envergonhado pelos 20 bons dólares que tinha gastado para me associar a este lance de meditação indiana. O instrutor parecia conosco, exceto pelo cabelo mais curto, a barba feita e as roupas mais ajeitadas. Obviamente não era um estudante. Ele falou sobre MT, meditação transcendental, explicou as técnicas para mantermos o mantra em nossas mentes e respondeu nossas perguntas. Tudo tinha a ver com processos. Sem teoria, sem cerimônias com bananas em sacrifício, sem embromações metafísicas, só técnica. Eu preferia assim. Sabia que havia um suposto yogi indiano com um nome e barba compridos, que era o líder do movimento MT, mas ele nem era mencionado. Desconsiderando o fato de que esse dito guru tinha me vendido sua técnica de meditação através de sua organização, nenhum nem outro era relevante para o que eu poderia fazer a partir dali. Comprovei este fato logo que o instrutor abriu para perguntas. A única condição era que eu não poderia compartilhar o mantra, de graça ou em troca de um troco. Instintivamente, eu não confiava em nada que devesse ser mantido em segredo, mas esse pedido me pareceu bastante razoável. Os caras da MT não estavam escondendo nada da verificação crítica, estavam apenas protegendo sua fonte de renda e de frutas frescas. Considerei isto como direito autoral ou uma patente, propriedade intelectual geradora de renda a ser protegida por sigilo. Tudo bem. Finalmente, as últimas perguntas foram respondidas e era hora de praticarmos nossa técnica de meditação. Sentei-me na cadeira de aço tentando em vão ficar confortável e começar a ocupar a mente com o som do meu mantra. Em poucos minutos, eu era um mero ponto de consciência desperta num vazio absoluto, flutuando livre, sem esforço, existindo como mente consciente sem dimensão ou forma. Era uma experiência incrivelmente prazerosa até que um simples pensamento começou a violar a paz e o silêncio crescentes. Oh, não estou fazendo isto direito, eu devia estar pensando no som do meu mantra. Aquele pensamento crítico interrompeu o que antes era um flutuar sem pensamentos pelo meu espaço interior. Precisaria voltar à tarefa de pensar em meu mantra. De repente, a percepção do mundo exterior veio rápido, e eu me dei conta de que não tinha somente um corpo numa sala com um instrutor, mas também que estava prestes a cair da cadeira. Opa! Emergência! Meu alarme interno disparou e tentei me endireitar. Minha perna direita se jogou para frente e meu corpo retomou o equilíbrio num solavanco. Ufa! Essa foi por pouco, eu quase despenquei no chão como um saco de batatas. Não teria sido uma cena ótima, pensei depois de ter certeza que tinha recuperado o equilíbrio. Podia me imaginar estatelado no chão, e a comoção em volta. Meu pensamento seguinte foi mais prático. Puxa, podia ter batido a cabeça em algo, meditação pode ser uma coisa perigosa. Teria que ser mais cuidadoso no futuro. Quase que instantaneamente o instrutor começou a falar. Vão voltando, acabou o tempo da prática. Que raiva, pensei, ele percebeu e agora vai diminuir o tempo de prática de todo mundo porque eu quase caí da minha cadeira. Abri um olho e, para minha surpresa, o instrutor estava papeando com um estudante no lado oposto da sala. Parecia não notar nem minha quase catástrofe nem eu próprio. Acabou o tempo. Disse ele. Conferi meu relógio. O quê?
Impossível! Acabará de perder 20 minutos da vida. O que tinha feito nos últimos 20 minutos? Onde tinha estado? Alguma pergunta? Ele disse ao grupo. Eu levantei a mão. Como você faz para não cair da cadeira? Perguntei. Todos riram. Eu estava falando sério, não me ocorreu que minha experiência fosse incomum. Não acho que ele tenha ouvido essa pergunta antes, porque pareceu surpreso e não sabia o que dizer. O que aconteceu? Perguntou ele. Eu comecei o mantra, então tudo desapareceu, foi legal, mas quando percebi que eu tinha parado as repetições, quase caí da cadeira, e os 20 minutos já tinham acabado depois de terem se passado só uns poucos minutos. Todos riram novamente, inclusive o instrutor. De repente percebi que o que eu havia dito soava confuso, desorientado ou estúpido, pode escolher, e que ninguém mais ali tinha tido uma experiência como a minha. Esta meditação pode ser uma coisa estranha, pensei. A sessão de perguntas e respostas terminou rapidamente. Ele recomendou que praticássemos a meditação 2 vezes ao dia, durante 20 minutos, agendou nosso próximo encontro e nos dispensou. Eu meditei 2 vezes, ou pelo menos tentei fazê-lo, e nas 2 vezes foi muito estranho. O que vai acontecer na próxima vez? Pensei. Isto era excitante, alguma coisa parecia estar acontecendo. Meu intelecto e curiosidade estavam se divertindo. Eu queria experimentar. Queria saber se tinha alguma coisa real ali. Funcionaria como eles disseram? Se isso fosse verdade, o que mais me permitiria? O resto do treinamento foi parecido com o primeiro dia, exceto por eu ter colocado minha cadeira encostada na parede, para não cair. Preciso usar um cinto de segurança e um capacete ou encontrar uma cadeira maior, brinquei em pensamento. Imediatamente vi uma imagem mental de mim mesmo, sentado em uma cadeira dobrável de metal na frente de um grande ventilador. Estava no meio de uma sala vazia usando cinto de segurança, um capacete de motociclista, óculos de proteção e um cachecol agitado pela brisa, por isso ventilador. Fiquei totalmente entretido e abri um largo sorriso pela cena bizarra. Lembrei do Snoopy, o ás-voador no telhado da sua casa de cachorro, combatendo o Barão Vermelho em seu avião de combate. Frequentemente imaginava cenas assim. Algumas eram engraçadas, enquanto outras eram úteis. Elas duravam uns segundos e desapareciam na mesma velocidade. Após cada aula de treinamento, flutuar no vazio ou permanecer em um único ponto de consciência se tornou mais fácil e mais familiar. Rapidamente, por tentativa e erro, eu ia aprender a combinar o vazio com visões controladas. As duas coisas podem parecer incompatíveis, mas não são. Em 2 meses, eu estava meditando 2 vezes ao dia, buscando posições de que meu corpo não caísse. A experiência de ponto de consciência continuou, era sempre agradável. Eu sempre queria ficar mais tempo, mas não o fazia porque era extremamente ocupado. E achava revigorante, parecia estimular minha energia. A maior surpresa foi descobrir que meditação poderia ser uma coisa profissionalmente produtiva. Adicionando as visualizações, se tornou um ótimo ponto para trabalhar. Eu podia resolver problemas de física, criar experiências, analisar dados de pesquisa, escrever e debugar códigos de programação 10 vezes mais rápido e com melhores resultados quando estava em estado de ponto único de consciência, do que em estado normal de consciência. Questões extremamente complexas pareciam muito simples e mais claras em meu estado de meditação. Quando você trabalha uma semana inteira, e fracassa na tentativa de encontrar um bug em seu software de análise, então, vai para casa e resolve o problema, não só imaginando que resolveu, mas resolvendo de verdade,
Depois de apenas 10 minutos de meditação, bem, você sabe que encontrou algo efetivo e de real valor. Este tipo de experiência produtiva e lógica, embora extraordinária, não era apenas circunstancial, não aconteceu uma ou duas vezes, de vez em quando, tornou-se uma rotina confiável. Chegou um ponto em que eu já não esperava até que todos os métodos e esforços comuns acabassem antes de partir para a meditação. Também funcionava quando eu a tentava primeiro, economizando bastante tempo e esforço ao pular os primeiros 3 passos do processo. Desgaste, longas horas, frustração e irritação não eram mais pré-requisitos para resolver problemas difíceis e complexos de programação e de física. Eu estava surpreso e satisfeito, pois a meditação tinha um valor prático, direto e objetivo. Essa foi uma revelação inesperada. Eu testei muitas vezes, até que comecei a depender dela. Parecia que eu tinha ficado mais esperto e os outros formandos notaram. Até comentaram sobre a mudança nas minhas habilidades. Agora, mais do que nunca, eles queriam discutir suas pesquisas e vinham até mim para ajudá-los a debugar algum código. Contei a todos sobre a MT, mas nenhum deles se dispôs a tentar, o que me surpreendeu. Por alguma estranha razão, achei que os físicos seriam mais abertos. Meditação parecia requerer um passo grande demais para fora da zona de conforto dos seus sistemas de crenças pessoais e culturais. Bem, azar deles, pensei. Não sabia até então, mas eu já tinha começado a me tornar esquisito. Pelo jeito, eu tinha uma mente aberta de um jeito incomum. Meus pontos de vista e minha realidade estavam se expandindo. Até então, eu acreditava que uma existência significativa estava restrita a uma realidade operacional. Se algo pode ser medido, então é real. Para ser mensurável, uma coisa precisa interagir com nossos sentidos ou com algum dispositivo que interaja com nossos sentidos. Se não é mensurável, se não pode interagir conosco ou nossos dispositivos, então esta realidade ou existência, ou a falta dela, é irrelevante. Coisas que não são mensuráveis, mas podem ser deduzidas a partir de coisas que são mensuráveis, caem na área cinzenta da conjectura. Tudo que é teórico ou hipotético cai nesse balaio cinza. Coisas cinzentas são aceitáveis como construções conceituais ou ideais, mas não devem ser confundidas com coisas reais, e o que são ou a que se referem não deve ser levado muito a sério. A missão fundamental do cientista de pesquisa acadêmica consiste em coletar dados mensuráveis válidos e passíveis de repetição, em quantidade suficiente para transformar uma construção teórica cinzenta em um objeto ou efeito real. Até aquele momento, pacotes de onda da mecânica quântica, buracos negros, quarks, justiça e amor, todos se encaixavam naquela área cinzenta. É importante não confundir coisas hipotéticas com coisas reais, ou você pode acabar correndo atrás de sua própria cauda imaginária, ou alucinando sobre os atributos da solidez da fumaça. Minha mente não era fechada, eu aceitava a possibilidade de novas informações. Com suficientes dados reais medidos, era possível transferir algo, um buraco negro, por exemplo, do reino do hipotético para o reino do real, mas apenas com dados suficientes de boa qualidade. Esta minha atitude em particular nunca mudou. Continuo a me sentir assim, a funcionar assim e empregar esta metodologia para separar o real do que não é. Agora tinha de mudar minha filosofia de realidade. Havia coisas que não eram mensuráveis, ainda que funcionalmente operacionais, inclusive meu estado de meditação, adequadamente definido como um estado alterado de consciência, que caía na categoria da experiência subjetiva com resultados objetivos. Uma pessoa poderia usar estes estados não mensuráveis da mente para operar em coisas reais. Aqui, estou eu usando termos como operar e operador em um sentido matemático e científico.
Eu tinha demonstrado que um estado alterado de consciência, orientado pela intenção, pode consistente e diretamente afetar e interagir com coisas reais, tais como minha linguagem de programação. Problemas lógicos complexos podiam ser resolvidos sem a aplicação intencional de um processo racional. De alguma forma, uma experiência subjetiva não mensurável poderia se converter em uma ferramenta científica confiável e efetiva por algum tipo de operador de consciência. Muito interessante! Diferentes de conceitos construídos, como justiça e amor, estados alterados de consciência e seus resultados objetivos pareciam ser mensuráveis, consistentes e razoavelmente bem definidos. Pareciam mais com coisas da ciência, passíveis de investigação e experimentação. Se uma pessoa estiver neste estado alterado específico, pode sempre fazer estas coisas. Atividades similares produzem resultados similares para todos os experimentadores. Eu não era especial, era igual a todo mundo. Eu me perguntava se existiriam outros estados de consciência e o que se poderia fazer com eles. Estava curioso, é da minha natureza ser curioso. Minha realidade se expandiu. Adicionei a afirmação: se algo é bem definido e funcional de maneira consistente, pode ser usado por qualquer um de modo proveitoso e confiável dentro da realidade operacional conhecida, então, também deve ser real. Parecia razoável que somente coisas reais pudessem ser operadores funcionais em uma realidade operacional. Como algo não real poderia afetar diretamente coisas reais? Por definição, em uma realidade operacional, coisas não reais não têm efeitos mensuráveis, não podem interagir e não têm relevância no que diz respeito a coisas reais. Minha meditação tinha um efeito objetivo mensurável, eu sabia, e uma dúzia de pessoas tinha notado isto claramente, mesmo sem entenderem o porquê. Para mim estava claro como o dia e totalmente óbvio. Esse não era um efeito sutil mal interpretado por um não-cientista de miolo mole. Não era alucinação. Eu sabia o que eu sabia. Quantos outros, se é que havia alguém, concordavam comigo? Isso não era relevante. Eu tinha confiança em minha mente e em minha ciência. Comecei a analisar outros estados alterados mais comuns, como sonhar acordado. Essa imaginação autoguiada ou série proposital de figuras visuais era funcional? Claro! Por que não percebi isto antes? As pessoas têm se preparado mentalmente para todo tipo de coisas desde o começo dos tempos. Por exemplo, alguém pode praticar repetidamente, fazer um discurso em sua imaginação, através de apontamentos e respostas a questões imaginárias. Os critérios de relevância são: isto é consistentemente funcional? Realmente ajuda um desempenho na realidade objetiva? Os efeitos são mensuráveis? Nosso exemplo de imaginação dirigida daria um sim definitivo em todos os quesitos. Pergunte a qualquer atleta de alto rendimento se a preparação mental intencional e focada é importante para o sucesso. Esforço mental no contexto de um estado alterado específico representa algo real porque produz efeitos reais que são universais, além de específicos para aquele estado mental. Alterado foi definido como diferente do normal. Normal significava totalmente desperto e focado no mundo físico, como você está agora enquanto lê este livro. Cada estado alterado tem sua funcionalidade. Sonhar acordado é um tipo específico de estado alterado. De todos os estados alterados possíveis, aqueles sem funcionalidade universal consistente são, por definição, inúteis, portanto irrelevantes. Apenas os úteis eram bem-vindos em minha realidade recém-expandida, era sobre eles que eu queria saber. Coisas reais, significativas agora deviam ser objetivamente mensuráveis ou interagir consistente e previsivelmente com outras coisas reais.
Essa era uma grande expansão do meu mundo real. A palavra objetivo significa que essas coisas reais devem existir universal e consistentemente para os outros assim como para mim. Devem ser independentes de mim e existir, quer eu exista ou não. Outras pessoas, potencialmente todo mundo, devem ser capazes de fazer as mesmas medições e encontrar a mesma funcionalidade mensurável. Caso contrário, essas coisas seriam apenas uma alucinação pessoal, não parte de uma realidade maior, compartilhada por todos nós. Quando percebi que o escopo da realidade era muito maior do que eu tinha previsto, me perguntei se haveria outras experiências subjetivas, também com resultados objetivos mensuráveis e consistentes. Onde estavam os limites? Quanto mais de realidade estaria por aí sem que eu tivesse percebido? Quais outros processos reais e funcionais da mente estavam à espreita, além da minha consciência limitada? Por 20 e poucos anos eu estivera cego, desinformado de uma parte significativa da minha realidade. Este pensamento era atordoante, e pesava muito sobre mim. O fato de inadvertidamente eu ter imposto uma grande limitação em minha realidade operacional por pura ignorância era inaceitável, indesculpável, e um tanto humilhante. Que outras parcelas significativas da minha vida ainda estavam faltando? Eu tinha que encontrar a resposta. Contentar-me em aceitar gratuitamente qualquer coisa sem pressioná-la até o limite era absolutamente estranho à minha natureza. Minha mente tinha sido aberta à força pelos fatos indiscutíveis da minha experiência. Como resultado, não me tornei muito daquele tipo filosófico sabe-tudo. Percebi que existia muito mais sobre a vida e a realidade do que eu sabia. A arrogância diminuiu à medida que a abertura e a curiosidade brilhavam. Não mudei muito minha abordagem filosófica quanto à definição da realidade nos 33 anos que se passaram depois daquilo. Hoje, minha definição do que constitui uma experiência real continua essencialmente a mesma. Qualquer concepção verossímil de realidade deve incluir a experiência subjetiva que possa consistente e universalmente levar a uma funcionalidade útil e objetiva, mensurável por qualquer um. Bem mais tarde, ficou evidente que expandir minha realidade para além de certo nível inicial iria requerer crescimento pessoal. Eu teria que aumentar a qualidade da minha consciência para entender a visão mais ampla. Reciprocamente, entender a visão ampla me ajudou a crescer. Tudo isso trabalhava em conjunto. Assim, minha jornada começou de forma bastante inocente. Curiosamente, embora nada tenha mudado muito no nível da minha filosofia global, o fluxo contínuo de incríveis experiências de aprendizado tem se acelerado de modo constante. Minha compreensão da realidade continua a se expandir ativamente.